Olá pessoal, eu sou a Ju e finalmente no vídeo de hoje eu trago para vocês as minhas melhores leituras de 2020. Eu li muitos livros bons, foi difícil eu escolher apenas 10 para não ficar muito longo assim. Acho que no início da minha lista eu cheguei em 15 livros, mas aí eu fui dando uma cortadinha, alguns que não eram tão favoritos assim, e cheguei a 10 livros. Eu vou mostrar para vocês na ordem em que eles foram lidos, desde o início do ano até agora no finalzinho de dezembro, tá? Começando com um livro maravilhoso que foi a nossa leitura de janeiro no Clube dos Thrillers, é o livro As Sombras de Outubro, do autor Søren Sverdrup. Esse autor, ele é roteirista da série The Killing, uma série que é uma das minhas favoritas, é maravilhosa. Aqui nessa história nós vamos nos deparar com um assassino, ele é um serial killer, ele mata mulheres e no local dos crimes ele deixa sempre um bonequinho feito de castanhas, assim, e a polícia percebe que todos esses crimes têm ligação com uma menina desaparecida há um tempo atrás, dada como morta recentemente. Essa menina é filha de uma ministra muito importante no país. Então esse fato acaba movimentando toda a população de Copenhague. A dupla de detetives aqui é incrível, eles são ótimos, eu gostei demais. O livro tem cenas assim bem impactantes, ele tem duas cenas mais ou menos, acho que aqui me marcaram mais, bem brutais. Tem drama também, é um thriller nórdico maravilhoso. Vocês estão vendo que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a história, porque todos esses 10 livros que eu falar, eles têm resenha aqui com bastante detalhe, todas as minhas impressões aqui no canal. É só procurar pelo nome que vocês acham, tá? Então esse foi o meu primeiro favorito do ano, maravilhoso, As Sombras de Outubro. O segundo favorito, que é favoritíssimo, assim, ele está entre os top 3 aqui, mas como eu estou mostrando na ordem de leitura, é o Sem Saída, que eu já estou cansada de falar para vocês. Já falei 500 mil vezes aqui nesse canal sobre esse livro. É o livro do autor Taylor Adams, publicado pela Faro. Aqui nós vamos conhecer a Derby. A Derby acaba parando em uma espécie de área de descanso para motoristas na estrada, para caminhoneiros, assim, por conta de uma nevasca muito forte que se aproxima. Ela está muito aflita porque a sua mãe está internada entre a vida e a morte, então ela precisa chegar rapidamente ao seu destino. Só que ela é obrigada a parar por conta dessa nevasca. Nesse local tem alguns carros e 4 pessoas lá dentro dessa área de descanso, e ela acaba visualizando dentro de uma van estacionada ali em frente uma criança presa em uma gaiolinha e amordaçada. A Derby fica desesperada, ela sabe que ela não pode deixar que percebam que ela viu essa criança presa, então ela tem que se proteger e tentar salvar essa criança. É um livro cheinho de adrenalina, ele me deixou aflita assim do início ao fim. Tem cenas eletrizantes, algumas cenas bem fortes também, mas é um livro que eu amei demais. Eu nunca vou me esquecer desse livro, eu não vejo a hora de sair o filme, porque os direitos já foram vendidos para o cinema e vai ser com certeza um filme eletrizante também, maravilhoso. Outro favoritíssimo que eu li no início do ano também é o Verity, não poderia ficar de fora dessa lista, da Colleen Hoover, publicado pela Galera. Esse livro me deixou assim chocada, impactada, eu devorei essa história. Aqui nós vamos conhecer a Lowen. Ela é uma escritora, mas sem muito prestígio. Ela é muito boa, ela escreve muito bem, mas ela está em decadência ali na sua carreira. Ela não gosta de mídia, ela não gosta de aparecer e por isso ela acaba não se destacando tanto no mundo literário. Nós vamos conhecer também a Verity. A Verity é uma escritora brilhante, vende todos os livros que lança, best-seller, todos eles. Só que aconteceu um acidente com a Verity e ela está incapacitada de continuar escrevendo e ela tem em andamento uma série de livros e por conta do contrato com a editora, ela precisa finalizar essa série. Então o marido da Verity acaba fazendo uma proposta para a Lowen para que ela seja a coautora dos livros da Verity. Ela fica muito chocada porque ela é muito fã da Verity, mas ela acaba aceitando por conta da proposta financeira, digamos assim, porque ela está precisando muito de dinheiro, está no fundo do poço. A Lowen vai ficar alguns dias hospedadas na casa da Verity para vasculhar ali o seu escritório, tentar achar algum rascunho de algo que ela já tenha começado a escrever antes de sofrer o seu acidente, para ela poder dar continuidade aos livros, até que a Lowen encontra algo assim
sinistro, bizarro. Ela vai encontrar um manuscrito, uma autobiografia da Verity com palavras assim estarrecedoras, coisas assim impronunciáveis. Nós, leitores, nós vamos acompanhar esse manuscrito com a autobiografia da Verity, da autora, e vamos acompanhar também a reação da Lowen. É muito impactante, as palavras que estão nessa autobiografia são muito impactantes, muito fortes. A cena mais difícil que eu já li na minha vida foi dentro desse livro, uma cena que eu ficava torcendo para que não chegasse àquele ponto, porque eu já estava prevendo aquele momento, mas chegou e eu fiquei assim, chocada, sem ar, sem fôlego, eu não sabia o que eu fazia, qual era a minha reação na hora que eu li aquela cena. Mas esse livro mexeu demais comigo. Ele tem algumas cenas hot que pode incomodar alguém. Ele não me incomodou as cenas em si, mas o excesso de cenas e foram muito repetitivas. Isso me deixou um pouquinho incomodada. Foi o único defeito assim da história para mim. Mas é insano o ritmo dessa leitura. O que ela me transmitiu foi assim demais. Não teria como ficar de fora dessa lista. Eu acho que é o único não thriller aqui dessa lista. É o único não thriller. Um romance vitoriano entrou na minha lista de favoritos do ano. Um livrão Na Ponta dos Dedos, da autora britânica Sarah Waters. Ai, que amor por esse livro, meu Deus do céu. Eu li muito rápido esse livro, ele tem 600 e poucas páginas. E eu sempre leio mais de um livro ao mesmo tempo, 2, 3. E quando eu peguei esse livro, eu não conseguia, eu não tinha capacidade para pegar outro livro e deixar ele de lado. Então eu li numa tacada só. Esse livro deu origem ao filme da Netflix, que infelizmente não está no momento mais disponível no catálogo. O filme coreano A Criada, que é um filme excelente, maravilhoso, mas não se compara a esse livro. A história é ambientada em Londres, na segunda metade do século XIX. Nós vamos conhecer a Sue. A Sue é uma menina de 17 anos, criada pela senhora Saxby. Essa senhora, ela cria várias crianças ali, crianças aleatórias, órfãos, crianças que ela encontra pelas ruas, cuida dessas crianças e ela vai ensinar o ofício do roubo a essas crianças. Então, logo cedo eles aprendem a malícia, a serem maliciosos e a serem larápiozinhos assim. Então, essa senhora vai viver da venda desses pequenos objetos que essas crianças acabam trazendo para ela. A Sue acaba sendo o seu xodózinho, porque ela já tem 17 anos e ela é muito experiente nesse ramo de falcatruas. Nós vamos conhecer também o Richard, que é conhecido como Gentleman aqui nessa história, e o Richard tem um plano mirabolante. O Richard quer infiltrar a Sue dentro de uma mansão, na casa de uma jovem também, a Maud. A Maud também tem 17 anos, só que ela é muito rica, ela é herdeira, e é uma jovem que se criou somente com o seu tio, somente dentro dessa mansão, nos arredores de Londres, então ela tem uma ingenuidade natural. O plano do Richard é infiltrar a Sue dentro dessa mansão para ser a criada da Maud, fazer com que ela se apaixone por ele casa com ela e interna em um hospício. Só que os planos dele não serão exatamente como ele planejou. Meu Deus, esse livro é impressionante. É dividido em 3 partes, cada parte sob um ponto de vista da Maud, da Sue, e o último é uma visão geral. A mesma história, vista por ângulos diferentes, parecem 2 histórias diferentes, completamente diferentes. Tem reviravolta em cima de reviravolta, não consegui contar. Eu terei que ler novamente para poder contar quantas reviravoltas acontecem aqui nessa história. É um livro excelente, nota 10, assim, super topo da minha lista aqui desse ano também. O Jardim das Borboletas, da autora Dot Hudson, publicado pela Planeta, entra nessa lista também. Foi um livro que eu li super rapidinho durante uma maratona literária. E foi um livro que mexeu bastante comigo também, porque ele é muito diferente. É uma história de sequestro, tem o psicopata mais insano que eu me lembro assim de ter conhecido. Ele é bizarro, tem mais de um na verdade, mas esse aqui que eu tô querendo explicar, ele é, nossa, ele é indescritível. Aqui nós vamos ter uma espécie de sequestro coletivo, um lugar, uma mansão, uma espécie de uma fortaleza com alta tecnologia de segurança. Nesse local, esse sequestrador, esse maníaco, vai manter muitas meninas jovens entre 17 e 20 anos, e elas ficam meio que liberadas ali com acesso livre, entre aspas, dentro desse local que é todo cercado, né? Elas ficam em céu aberto, mas muito bem protegidas e guardadas ali nessa mansão. Tem todo um ritual quando ele pega uma nova borboleta, que ele acaba dando o nome de uma borboleta para cada uma das meninas sequestradas.
E o início dessa história nós vamos conhecer a Maya. A Maya foi resgatada desse cativeiro e ela vai contar tudo o que aconteceu, porque acontece muita coisa lá dentro. A Maya era uma espécie de líderzinha ali dentro dessa história, só que ela é uma menina que tem uma malícia, ela vai contar para a polícia apenas o que ela acha que deve entregar. Mas eu gostei demais do ritmo dessa leitura. Tem drama, tem até romance nessa história, pra você ter uma noção. E tem muito suspense também. Não tinha como ficar de fora. Gente, que vontade de assistir um filme sobre essa história. Eu já tenho o segundo livro, tem os mesmos detetives, mas não é continuação, infelizmente. Eu queria muito continuar lendo essa história incrível dessa autora maravilhosa. Mary Higgins Clark, uma autora que eu me apaixonei recentemente, entra nessa lista com o livro Na Rua em que Você Mora. Aqui nesse livro, duas histórias separadas por mais de 100 anos. Um século atrás, 3 meninas desapareceram misteriosamente. Um serial killer estava agindo, mas nunca se soube o que aconteceu com essas meninas. Até que nos dias atuais nós vamos conhecer a Emily. A Emily é descendente de uma dessas meninas desaparecidas um século atrás. A Emily acaba comprando a casa que pertencia a essa sua antepassada e durante uma escavação para construir uma piscina, eles vão encontrar os restos mortais de uma menina que foi desaparecida há pouco tempo atrás, ali na cidade de Spring Lake, onde a Emily acaba de se mudar. E junto com essa ossada, junto com o corpo dessa menina, eles vão encontrar um dedo com um anel. E a polícia investigando descobre que esse anel pertencia a essa antepassada da Emily. A história é cheia de mistérios, tem 3 mistérios centrais aqui para se desvendar. O mistério do passado, de um século atrás, o mistério do presente, porque a polícia não acredita em reencarnação, então são 2 assassinos diferentes. A polícia não entende como, nos dias atuais, os corpos dessas moças desaparecidas estão sendo encontrados exatamente no mesmo dia de um século atrás. Então a polícia quer saber qual é a ligação desse assassino com esse antigo serial killer. E tem um outro mistério também que envolve essa história, como eu disse, são 3. Muito, muito bom. Essa autora é maravilhosa, amo demais. Entra aqui nessa lista um livro que eu não tenho a versão física, então eu vou deixar a capa do livro aqui em cima, eu li em e-book. É um livro nacional, o único livro nacional que entrou aqui na minha lista esse ano. É o livro Cartas no Corredor da Morte, escrito pela Cláudia Lemes, maravilhosa, e a Paula Febre, incrível também. Meu Deus, que mulheres incríveis. Esse livro definitivamente é o livro mais forte, mais pesado, mais impactante que eu já li na minha vida. Para vocês terem uma noção, eu passei mal de dor física mesmo. Eu fiquei com muita dor de estômago, muita dor de cabeça. Eu li em 2h30 mais ou menos esse livro, porque ele é bem curtinho, eu li no Kindle, então é mais rápido ainda a leitura para mim. E quando eu finalizei a leitura, eu precisei de mais umas 2 horas para me recuperar fisicamente ali. Emocionalmente demorou mais, mas fisicamente demorou umas 2 horas para passar essa minha sensação. Aqui nós vamos conhecer 2 homens. Eles não têm muita coisa em comum nas suas personalidades, mas um fato em comum que liga esses 2 homens, eles são psicopatas, serial killers, e estão os 2 no corredor da morte. Eles vão iniciar uma troca de cartas e vai surgir uma amizade bem improvável entre esses 2. Esse livro é epistolar, ele é uma troca de cartas durante toda a narrativa e cada carta mais chocante do que a outra. O Johnny Love, que é um desses homens, e o outro é o Gurniak. Meu Deus, o Johnny Love, ele é insano. O Gurniak também, mas o Johnny Love, nossa, não tenho o que falar. Não vou entrar em muitos detalhes, mas tem cenas pesadíssimas. Se vocês quiserem mais detalhes, assistam a resenha para saber. Mas é muito bem escrito, a forma como ele mexeu comigo, como ele tem mexido com todos os leitores. Lá no Clube dos Thrillers nós lemos, muitas pessoas lá lemos esse livro por conta própria, né? Não foi leitura do clube em si. Mas assim que um leu, foi passando para o outro, vocês têm que ler, e nós fizemos essa leitura individualmente, mas ficamos estarrecidos, assim, igualmente. Foi incrível, eu tô rindo de nervoso, porque essa história mexe comigo até agora, só de lembrar eu tô suando. Então é um livro que vale muito a pena ser lido, se você tem estômago forte, se você é preparado psicologicamente para histórias extremamente brutais e impactantes. Se você é sensível, pode passar longe desse, já corta esse aqui da lista, porque não é para você, tá? Eu aviso, porque eu sou amiga, sou legal. Chegamos no meu favoritíssimo. Eu disse que não tem ordem de preferência, mas esse é o meu favorito do ano. Eu já falei tanto dele aqui também, já tô enjoativa, né? Mas é que eu não me canso de falar. Eu nunca recebi... Esse aqui bateu recorde até do Flores Partidas. É porque Flores Partidas eu li faz mais de 4 anos, né? Mas nunca em tão pouco tempo um livro que eu indiquei fez tanto sucesso entre os leitores.
todo dia, até hoje, todo dia eu ainda recebo marcações nos stories ou mensagens lá no privado, o pessoal falando que leu esse livro, que gostou muito, agradecendo. Aqui vai acontecer um atropelamento já no início da história. Um menininho de 4 anos, o Jacob, vai ser atropelado e vai morrer no local. O motorista que causou esse acidente foge sem prestar socorro para ele, para a mãe. Então a função da polícia é descobrir o paradeiro desse assassino, porque ele matou a criança. Ao mesmo tempo, nós vamos acompanhar a Dina, que tenta escapar das lembranças desse acidente terrível, essa tragédia. Ela não consegue conviver com essas memórias tão doloridas e acaba se mudando ali da cidade em que aconteceu o acidente, buscando uma vida nova, um novo início na sua vida. Ela está buscando um recomeço, mas não vai ser fácil. Eu não posso falar muito porque é muito fácil de soltar spoiler nesse livro. Mas ele tem uma virada, assim, eu acho que, se eu não me engano, no e-book é mais ou menos no 40%. Tem um giro na história que dá um looping, assim, você fica estarrecido. A partir daquele momento você começa a ver a história de um novo ângulo, como se dá vontade de voltar. Eu fiquei com vontade de voltar e iniciar a leitura novamente. Tem muitas revelações, muitos plot twists, assim, que deixa o leitor de cabelo em pé. Eu devorei. A partir desse momento, eu não achei tão lenta assim essas primeiras 100 e poucas páginas, mas a partir do momento dessa primeira reviravolta, eu devorei o livro, assim, eu não consegui parar. Acho que foi 4h30 da manhã, se eu não me engano, que eu soltei esse livro e fui conseguir digerir, depois de mais algumas horas digerindo essa história. Excelente, topíssimo da minha vida, assim. Quando eu fizer uma nova lista de thrillers da vida, esse aqui vai estar lá no topo, com certeza. Minha diva Carrie Slaughter não poderia ficar de fora dessa lista. O livro dela que eu li esse ano foi A Esposa Silenciosa, o seu lançamento de 2020. Aqui é mais uma história do Will Trent. Temos a Sarah Linton também, a Faith, que é a parceira ali, a policial parceira do Will Trent, que está maravilhosa. Ela tem muito ênfase aqui nessa história, ela tem bastante destaque. Eu fiquei encantada por essa personagem mais ainda. Ela está presente em todos os livros do Will Trent, mas aqui ela teve um destaque assim mais incrível. A primeira metade desse livro, ele tem um ritmo ok, ele tem um ritmo até divertido, digamos assim, por conta dessa amizade entre o Will e a Faith. Eles têm uma parceria muito linda, eles são melhores amigos, eles se entendem apenas por um olhar e são extremamente divertidos. Na segunda metade, a Carrie Slaughter põe a mãozinha dela fundo e cutuca a gente, assim, porque é pesado. Tem cenas extremamente pesadas, muito fortes, tem muitos gatilhos aqui nessa história. Aqui a polícia vai ser chamada porque está havendo um motim em uma prisão e um desses presos acaba desabafando com o Will, aproveita o momento ali e conta coisas do passado, que ele foi injustiçado, que ele está preso injustamente. O culpado dele estar ali é o Jeffrey, que foi um policial brilhante, ele é falecido, ex-marido da Sarah, que é a atual namorada do Will Trent. Então, parece que eu tô fazendo um rolo aqui, mas não é. Muito simples de entender se você acompanha a série do Will Trent. E se você não acompanha também, você pode ler tranquilamente os livros separados, porque são histórias independentes. Mas como eu já conheço de um bom tempinho, eu consegui assimilar facinho assim essas ligações. Então o Will não quer contar para Sarah como que ele vai manchar a memória do seu ex-marido, que era um homem idolatrado, ele era o policial perfeito e brilhante, mas ele vai ter que agir. A Sarah Linton vai ter muito destaque aqui na parte das investigações, através do seu trabalho como médica legista. Ela vai ter um papel muito importante nas investigações, que vão ligar crimes do passado com crimes que estão acontecendo no momento. O mesmo modus operandi, um estuprador muito violento, e o papel da Sarah vai ser realmente muito importante aqui nessa história. O final é incrível, eu descobri quem é o assassino bem antes, assim, mas isso não estraga em nada pra mim. Amei esse livro, é muito bom, indico demais. Meu casal do coração também não podia ficar de fora. Como assim eu ler um livro do Lars Kepler e ficar de fora da minha lista de favoritos do ano? Não! Aqui estamos com O Caçador, que na minha opinião, eu já li todos os livros do casal publicados aqui no Brasil e definitivamente O Caçador entrou no topo dessa lista, que antes era Stalker ou Homem de Areia. Ai, eu nunca sei, eu amei os dois, eu sou apaixonada por esse casal, então sou suspeita pra falar, mas esse aqui arrebatou meu coração. Aqui nessa história a polícia vai se deparar com um assassino. Ele é intitulado O Caçador de Coelhos, porque antes de matar as suas vítimas ele coloca uma musiquinha, uma cantiga infantil que fala sobre alguns coelhinhos e mata de forma brutal essas suas vítimas. A primeira vítima é um importante membro do governo da Suécia, então a polícia acredita que seja um ato terrorista. E ninguém melhor para lidar com esse tipo de assassino, que já se sabe que é um homem muito calculista, muito frio, um profissional de alto gabarito.
só uma pessoa que pode colocar as mãos nesse assassino, nosso querido Junalina. Então o Junalina vai ter muito destaque aqui nessa história, ele vai ser o auge aqui. A saga Bauer tem bastante destaque também, não tanto quanto eu gostaria, né? Mas o Junalina rouba a cena do início ao fim. Eric e Maria, que é o meu favoritinho do casal, não está nesse livro, infelizmente, mas nem por isso eu deixei de amar e se tornar meu favorito. Tem muita adrenalina nessa história, eu achei que ela teve muito mais ação do que os outros livros do casal, que tinha aquele ritmo que oscilava um pouco. Aqui, apesar da quantidade de personagens e tramas, subtramas que vão surgindo no decorrer da história, a gente vai conseguindo se situar e no fim tudo se encaixa perfeitamente. Tem muita ação, tem perseguições, é maravilhoso, é incrível. E o final, a última página, a última linha, a última frase desse livro, ai, como eu queria continuar. Se tivesse nas minhas mãos ali já o próximo livro, eu já teria engatado ali, finalizado junto com o Caçador. Maravilhoso. E o último livro que entra na minha lista, que eu li agora, no finalzinho, eu li 3 dias, 4 dias atrás, assim, entrou no 47º tempo mesmo, em 2020, é o livro Impulso, da autora Ashley Aldrin. Esse livro ainda não foi publicado aqui no Brasil, ele está em pré-venda, e-book já está disponível, mas o livro será liberado para a venda no dia 21 de janeiro. Nós, parceiros, recebemos em primeira mão uma cópia antecipada para lermos e já deixarmos vocês assim bem instigados. Eu espero que tenha deixado vocês instigados com a minha resenha. Meu Deus, que livro forte, que livro impactante também. Aqui nós vamos conhecer a Blythe. A Blythe é uma jovem que tem um trauma de infância. Ela teve péssimos exemplos maternos na sua família, sua avó, sua mãe. Então tudo que ela quer é ser uma mãe amorosa, uma mãe exemplar, uma mãe perfeita. Ela vai se casar com o amor da sua vida e chega o momento da sua primeira gravidez, de ter o seu filho amado, só que as coisas não saem como ela previu, como ela imaginou que seria. Ela tem uma frustração enorme porque a sua primeira gravidez é totalmente traumática. Ela não sabe se o problema é com a bebê, a Violet, ou se é com ela mesma, mas ela anda totalmente desgostosa com a vida. Ela vai sofrer de depressão pós-parto, só que ela não desistiu dessa experiência de ser mãe. Ela não acredita que não tenha sido tudo o que ela imaginou e parte para a segunda gravidez. Na segunda gravidez tudo vai ser diferente, o seu bebezinho é maravilhoso, é um anjinho. Ela tem finalmente aquela conexão entre mãe e filho, aquele amor incondicional que ela sempre ouviu falar que ela nunca tinha sentido até então. Ela vai sentir com o Sam, seu bebezinho, seu menininho, o segundo filho. Até que uma tragédia vai se abater sobre essa família e a vida dela vai mudar completamente. É uma história muito pesada, ela tem gatilhos. Lá na resenha eu explico com mais detalhes, mas eu só posso dizer que é um livro que mexeu muito comigo. Eu li super rápido também. Por mais que eu ficasse com o peito apertado, com a respiração difícil durante toda a leitura, foi um livro que mexeu muito comigo, que entrou em mim e que nunca vai sair, porque é maravilhoso esse livro. E os direitos já foram vendidos também para cinema e televisão. Eu quero muito assistir na tela essa história forte. Vai ser forte também. Visualmente eu acredito que vai ser bem impactante, tanto quanto foi o livro. Pronto? Meu Deus, 10 favoritos de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado da minha lista, que eu amei demais esses livros. Como eu disse, em 2020 foi ótimo no quesito leituras. Eu li acho que 2 livros que eu não gostei tanto. O Mar de Segredos, tá, gente? Não tenham dúvida disso. Mas eu nem vou citar aqui, nem vou falar sobre eles, porque a resenha tá aqui também, é só vocês vasculharem aqui que vocês vão achar. Mas eu fiquei extremamente satisfeita com as minhas leituras de 2020. Eu quero saber de vocês, qual é o top 3 de vocês, para não precisar me contar os 10, se não quiser. Se quiser, pode contar. Quais foram as suas melhores leituras e se você ficou satisfeito com as suas leituras em 2020. Espero que 2021 tenha muitos outros livros maravilhosos para a gente conhecer, muitas leituras incríveis para aquecer o nosso coração e disparar, deixar aquela adrenalina gostosa do jeito que a gente gosta. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês compartilhem nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho, conhecer essa listinha, que eu sei que é um vídeo que todo mundo gosta. Eu mesmo gosto muito, é um dos poucos que eu assisto no YouTube, são os favoritos do ano de alguns booktubers que eu gosto. Deixe seu like, se por acaso você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve para não perder mais nenhuma atualização. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!